Nós temos aqui um conjunto de núcleos. Cada núcleo tem aproximadamente 10 documentos, há uns núcleos que têm um pouco mais, e, portanto, cada núcleo procura também contar uma história. E, aliás, cada documento também tem atrás de si uma história, e até há histórias com um significado humano bastante impressionante, nomeadamente na vitrina, no núcleo pelo qual a Ivete foi responsável, que é o núcleo relativo à questão dos refugiados apátridas. Portanto, foi uma das questões com que a SBN, de alguma maneira, teve de lidar. A Europa, no fim da Primeira Guerra Mundial, tinha este problema, em parte provocado pela Guerra Mundial, mas também pela Revolução Russa, que gerou mais de 1 milhão de pessoas desnacionalizadas, sem qualquer proteção jurídica, e houve que dar uma resposta a esse problema. E nos anos 30 ainda chegavam pessoas a Portugal com o passaporte que foi criado sob os auspícios da Sociedade das Nações, o passaporte Nansen, e vocês terão ali a oportunidade de ver a desconfiança que as autoridades tinham relativamente a estas pessoas e as dificuldades que lhes foram criadas. São testemunhos, documentos verdadeiramente impressionantes. Portanto, nós podemos de alguma maneira aproveitar o expertise dos diferentes membros da equipa para, no fundo, criar aqui um conjunto de núcleos que nos ajudassem a contar a história da Sociedade das Nações, não apenas nos seus aspectos políticos, diplomáticos mais conhecidos, as grandes conferências internacionais relativas às questões do desarmamento, da segurança internacional, da governação económica, etc., mas também todos aqueles organismos de feição mais técnica que procuraram encontrar respostas multilaterais, respostas concertadas para problemas globais. E isso é algo que existe ainda nos dias de hoje e nos interpela de uma maneira muito veemente. O núcleo pelo qual foi responsável a Helena Pinto Janeiro, por exemplo, é bastante elucidativo a esse respeito. O tráfico de estupefacientes foi uma área de atuação da Sociedade das Nações, o tráfico de mulheres e crianças. A Cristina Rodrigues tem também a seu cargo a vitrina relativa à Organização Internacional do Trabalho, uma organização criada também em 1919 e que permanece connosco e que, no fundo, também procura, de alguma forma, regular aspectos problemáticos da globalização capitalista que já se colocavam também com grande acuidade em 1919. Portanto, temos aqui este percurso ajuda-nos a compreender a história da Sociedade das Nações, desde o seu início até, no fundo, à sua desarticulação em 1946 para dar lugar às Nações Unidas. Nós não quisemos fazer uma exposição sobre Portugal e a Sociedade das Nações. Esse não era o nosso foco. Mas Portugal não está ausente da exposição e procurámos, digamos assim, cirurgicamente dar saliência a alguma medida de envolvimento português na Sociedade das Nações. Logo no primeiro núcleo encontrarão, por exemplo, uma fotografia do Afonso Costa. É uma fotografia muito curiosa e a data da fotografia é extremamente irónica. O Afonso Costa teve a grande frustração de, em 1919-20, não ter conseguido assegurar para Portugal um lugar de membro não permanente da Sociedade das Nações. O Conselho Executivo tinha membros permanentes e depois tinha membros que entravam rotativamente. E era um grande desígnio do Governo da República. Isso, de alguma maneira, justificaria o sacrifício da beligerância portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Mas a diplomacia portuguesa não conseguiu alcançar esse objetivo e foi a Espanha que foi eleita para esse lugar e isso gerou uma enorme frustração ao Afonso Costa e foi um dos fatores que terá, de alguma maneira, ajudado à sua decisão de se afastar da vida política nacional e sediar-se em Paris como grande advogado de negócios. Ele, no entanto, manteve sempre alguma ligação aos meios políticos nacionais e quando surgiu
o ensejo para Portugal designar alguém para presidir a uma Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade das Nações em 1926, um ano muito importante. Foi o ano da entrada da Alemanha na Sociedade das Nações, foi o ano de máximo prestígio da Sociedade das Nações. Há 2 prémios Nobel nesse ano atribuídos a 2 estadistas europeus muito ligados à SDN, o Briand e o Stresemann, e o Afonso Costa está lá a presidir a Assembleia Geral em março de 26. 2 meses depois, a República era derrubada e o Afonso Costa, de facto, torna-se um exilado. Portanto, o seu momento de glória durou pouco tempo. Não é? Mas nós esperamos também que esta exposição, de certa maneira, ajude a estimular o interesse pela história da organização, que motive jovens investigadores a explorarem o acervo riquíssimo que existe no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também existe na Biblioteca Nacional. A doutora Inês Cordeiro chamou-me a atenção para o facto de, em 1930, ter sido criada aqui uma secção da Sociedade das Nações na Biblioteca Nacional, e até me mandou uma fotografia com os volumes que com a sala e os funcionários. Eu agora, no fundo, convidava-vos a percorrer aqui a exposição. Nós temos disponíveis para prestar esclarecimentos, etc. E depois podemos conviver um bocadinho com um copo de vinho do Porto ali, aqui no ar.